Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Obrigado pela sua participação e presença nesse penúltimo estudo que nós estaremos ministrando sobre família. Foi muito bom esse período de ensino e aprendizado, né? Nós estamos chegando ao final. Domingo de manhã e domingo à noite, por ser Dia dos Pais, eu vou estar trabalhando nas pregações sobre relacionamento de filhos para com os pais e pais para com os filhos, que vai dar até para o nosso estudo um suporte um tanto maior, né? Haja vista que hoje eu iria falar sobre filhos e pais, né? Mas como domingo é Dia dos Pais, a gente vai estar trabalhando esse assunto na escola bíblica dominical e no culto, e acaba sendo um complemento. Tá bom? Então, se você tiver condições, você que acompanha o culto da sua igreja, não é da Igreja Batista Boas Novas, você pode com certeza participar do culto da sua igreja, mas se você tiver condições, assistir o estudo que nós vamos transmitir, que vai ficar à disposição lá no Facebook, desse assunto que nós iríamos tratar em uma sexta-feira, tá bom? Assim, na outra sexta-feira, eu vou estar encerrando esse assunto, né? Trazendo aí um apanhado geral de tudo aquilo que nós aprendemos, tá bom? Então hoje eu quero falar ainda sobre casamento, mas eu quero trazer um estudo de hoje na perspectiva não de marido e mulher, mas eu quero trazer um estudo hoje sobre o lar, Inclusive, o estudo que eu vou estar ministrando hoje é um estudo que eu ouvi e falou muito ao meu coração, e eu decidi que eu iria transmitir a vocês, tá bom? Então, antes de mais nada, obrigado pelas tarefas que vocês têm feito. Eu sei que para alguns de vocês é uma luta, não em si fazer a tarefa, a provinha, memorizar, mas é administrar a demanda durante a semana, cuidar da casa, trabalho fora, cuidar dos filhos e tudo mais. Então eu sei que é desafiador, mas esse esforço da parte de vocês em memorizar, fazer as tarefas, ajuda no seu crescimento, tá bom? Então, mas eu quero agradecer aí o esforço que vocês têm tido em assistir às aulas e tudo mais, fazer as tarefas, tá bom? Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre família, mas eu quero tratar mais sobre o lar, tá bom? Lembrando que, e reforçando, domingo a gente vai falar sobre filhos e pais. Então, esse aspecto da família que eu me coloquei à disposição, aproveitei esse ensejo do Dia dos Pais. Aí, na semana que vem, a gente fecha, tá bom? Esse assunto. Eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia, lógico, você munido aí com as suas anotações também, para o Salmo 127. Salmo 127, versículo 1 e 2. Salmo 27, 1 e 2. Eu vou te dar aí uma última tarefa de memorização, tá bom? Que vai ser o Salmo 127, versículo 1, tá bom? Então os irmãos vão memorizar Salmo 127, versículo 1. Vai ser o último versículo que eu vou pedir a vocês para que memorize. Salmo 127, versículo 1. Mas nós vamos ler o versículo 1 e 2, tá bom? Então diz assim a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então esse vai ser o versículo que os irmãos vão memorizar. Sabendo que até a próxima aula vocês podem me entregar a memorização desse texto. Versículo 2, tá bom? Da aula, não precisa memorizar. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Amém? Vamos orar e nós vamos estudar esse texto, adicionando, complementando esse estudo que nós estamos tendo sobre família. Vamos orar. Senhor e Deus, muito obrigado por esse privilégio que estamos tendo de estudar sua palavra. Eu oro ao Senhor, abençoe aqueles que estão fazendo esse estudo, aqueles que vão ouvir
essa mensagem. Quando eu ouvi essa mensagem, ela muito falou ao meu coração, por isso decidi usar essa pregação nesse estudo desta noite. Abençoa os irmãos em nome de Jesus, amém. Muito bem, então hoje é dia 7 de agosto de 2020, você vai estar recebendo esta videoaula às 20 horas da noite, tá bom? Muito bem, irmãos, a primeira coisa que um rapaz e uma moça deveriam pensar antes de casar é o seguinte: nós não estamos construindo uma casa, nós estaremos construindo um lar, uma família. Assim como você, um prudente construtor, segundo Jesus, não constrói uma casa sobre a areia, porque se você construir a sua casa sobre a areia, a chuva cai no telhado, o vento sopra na parede, o rio bate no alicerce e a casa cai, né? Você, ao constituir uma família, um lar, você não pode construí-lo sobre a areia. E por que não? Porque é muito instável construir uma casa na areia, é muito inseguro, é muito incerto. Você deve sim construir sua casa sobre algo sólido, para que ela aguente as tempestades, para que ela suporte os vendavais, as enchentes. Então você deve construir o seu lar sobre um alicerce firme, sobre um alicerce estável, seguro. E esse alicerce estável, firme, seguro, sólido, nem mesmo é o amor. Nem mesmo é o amor. Esse alicerce sólido, estável, firme e seguro é o próprio Deus. Assim sendo, um rapaz e uma moça, antes de entrar no casamento, ou ao entrar num casamento, ou manter um casamento, eles deveriam entender que o casamento ele só é mantido se as pessoas que fazem parte desse lar entender que eles vão constituir a sua família sobre um alicerce firme que é o próprio Deus. Muitas pessoas, talvez você conheça pessoas que até se casaram por amor. É verdade, eles se casaram por amor. E depois o casamento terminou? Depois o casamento acabou? E por que o casamento acabou, mesmo eles se casando debaixo do alicerce do amor? Em um dos nossos estudos, nós conversamos um pouquinho sobre isso, né? Porque muitas pessoas confiaram no sentimento do amor. Eles confiaram nas suas emoções. Em outras palavras, eles confiaram neles mesmos para constituir o seu lar, para constituir a sua família. E a Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, se você está me ouvindo, a primeira necessidade que nós precisamos ter antes de constituir uma família é cada um de nós construir uma relação pessoal com Deus. Tanto o rapaz quanto a moça, antes de pensar em namorar, antes de pensar em noivar, antes de assinar o contrato de casamento em um cartório e buscar a bênção da igreja, eles precisam construir a sua própria casa de relacionamento sobre Deus.
E mesmo quando eles forem constituir uma família, o lar desta pessoa deve também ser constituído sobre um alicerce firme, para que o casamento não acabe. Ou mantenha-se, mas com problemas crônicos, que são insolucionáveis. Preste atenção. Somente os sentimentos não conseguem segurar, ou boa vontade dos cônjuges ou dos pais, não consegue segurar uma casa numa tempestade. Deus sim. Deus consegue segurar um casamento numa tempestade. Deus pode manter um casamento diante de um vendaval. Por que Deus pode? Porque Deus é o meu refúgio. Deus é a minha fortaleza. Deus é minha rocha. E eu devo construir não somente a minha relação sobre Deus, mas eu devo construir, eu devo investir o meu casamento sobre o próprio Deus. Não é isso que diz o Salmo 127, versículo 1, que os irmãos vão memorizar? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Você já parou para pensar quantas são as preocupações para um casamento? Os preparativos, os convidados, local, cerimônia, as músicas, as flores, ornamentações, os convites, o pregador, quem vai cantar, quem não vai cantar. São tantos os esforços dos noivos para os preparativos de um casamento, tanto investimento, e às vezes o casal, às vezes as pessoas, elas não pensam como é que nós vamos edificar o nosso lar, como é que nós vamos edificar a nossa família. Irmãos, tem que ser sobre Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Note o texto no versículo 2, a importância desse lar constituído sobre Deus, as pessoas valorizarem seus relacionamentos. Veja só que interessante. Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Pensa comigo por alguns instantes num casal. Eles não nasceram num berço de ouro. Eles vão precisar crescer juntos. Eles vão precisar juntos construir uma estabilidade financeira, uma vida financeira. Aí eles agem assim: vamos ter que nos casar, mas nós temos que pagar o aluguel, nós temos que pagar a televisão, nós temos que pagar a TV a cabo, nós temos que pagar a parcela do celular, nós temos que pagar a conta do celular, nós temos que pagar o carro, a conta do carro, nós temos que pagar o combustível do carro, nós temos que comprar comida. Então, esse casal, eles decidem juntos: nós vamos ter que ralar. Nós vamos trabalhar o máximo que nós podemos. Nós vamos nos empenhar o máximo, nós vamos nos dedicar ao máximo. E isso é bom. E isso é certo. Desde que eles não substituam os seus relacionamentos por coisas. Nós precisamos aprender a valorizar o ser mais que o ter. Nós precisamos valorizar mais o ser do que o ter. Mas infelizmente, por causa da demanda, por causa da responsabilidade que está sobre os pais, sobre o marido, sobre a esposa,
que embora eles tenham mesmo que trabalhar para sustentar a sua casa, para manter a sua casa, mas o que de fato acontece majoritariamente nos lares é que às vezes eles acabam com o passar do tempo substituindo seus valores. E aí o que é que acontece? O ter tem mais preponderância do que o ser. Aí o que acontece? Acontece o que o Salmo 127, versículo 2 identifica para nós. O que Deus sabiamente reconhece que acontece com a maioria de nós. As pessoas saem cedo de madrugada, como diz o texto, Salmo 127, versículo 2. Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos construir um patrimônio, vamos garantir a nossa segurança financeira para o futuro, para os nossos filhos, para nós mesmos. Aí eles saem cedo, talvez em horários alternados, talvez no mesmo horário, talvez ele trabalha de manhã, talvez ela trabalha à noite, talvez vice-versa, talvez os dois saem de madrugada, talvez não necessariamente no mesmo horário, porque um tem que levar o filho para a cuidadora, ou para a creche, ou para a escola, eu não sei. Aí eles trabalham o dia inteiro, eles chegam tarde da noite, como diz o Salmo 127, versículo 2. Na hora de comer o pão, como diz o texto, comem com dores, comem apressadamente, para ganhar tempo, porque tem outras coisas para serem feitas. No final do dia, no passar dos tempos, eles não vivem. E por quê? Porque eles colocaram o ter acima do ser. Aí, às vezes, depois de algum tempo fazendo isso, nesse ritmo, vivendo assim, eles começam a granjear coisas. A televisão foi paga, o carro está pago e quitado, a geladeira e a despensa estão abastados, as contas estão em dias, eles estão com projeção, mas eles acabaram, por causa dessa rotina, desse ritmo, o casal, eles acabam se distanciando. Com o passar do tempo, eles foram se desconhecendo. Isso mesmo, desconhecendo. E depois de um certo tempo, eles não se conhecem mais. Muitos lares são assim, principalmente com a chegada dos filhos. É trabalho. Ela vive em torno dos filhos, o trabalho. Ele vive em torno do trabalho dos filhos. E eles não têm mais intimidade, eles não têm mais relacionamento. Os filhos crescem, se casam e vão embora. E ela se vê em companhia de um estranho. Ele se vê em companhia de uma estranha. O Salmo 127, versículo 1 e 2 identifica isso para nós. Veja só, eles têm casa, às vezes 2 casas. Eles têm carro, às vezes 2 carros. Às vezes eles têm TV, 2 TVs. Às vezes eles têm trabalho, 2 trabalhos. Tem uma vida razoavelmente boa. E o casamento? E o lar? E a relação com os filhos? E a amizade entre eles? Acabaram. Salmo 127, versículo 2. Presta atenção. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente, com dor, granjeastes, ou seja, conquistaste. Não adianta você construir e ter um montão de coisas e perder o seu lar. Inútil. Levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão com dor.
Dor de cabeça, dor nas costas, dor na perna, dor psicologicamente, dor emocionalmente. Inútil vos será. Perdeu o seu lar, perdeu a esposa, perdeu o casamento, perdeu os filhos, perdeu a família. No lar, nós vamos dedicar o máximo? Vamos. Nós vamos nos esforçar? Vamos. Nós vamos aplicar os recursos que estamos granjeando, que estamos conquistando? Vamos. Vamos ter que trabalhar? Vamos. Isso é bom, isso é certo. Antigamente, apenas uma pessoa da família trabalhava. Às vezes hoje, com os dois trabalhando, não dá conta da demanda e das necessidades. Mas o fato é, nós jamais, tanto o homem quanto a mulher, jamais pode substituir o ser pelo ter. Mas às vezes o que nós temos visto com o passar dos dias, dos meses, nesse ritmo, dos anos, eles vão conquistando um patamar social melhor, uma condição social melhor, muito melhor do que eles tinham antes, quando eles se casaram, quando eles se conheceram, quando eles tiveram o primeiro filho. Eles estão bem melhor, mas não há mais relação entre eles. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Então, infelizmente, algumas pessoas, embora tenham conquistado coisas ao longo da vida, eles acabaram perdendo pessoas, ferindo pessoas, distanciando pessoas no percurso. Quem vive desse modo, e não são poucas as pessoas, o texto vai dizer, Deus está falando, é um estilo de vida inútil. Está vivendo inutilmente. Mas note o finalzinho do verso. Finalzinho do verso número 2. Aos seus amados ele dá, enquanto dormem. Olha que maravilha. Olha que maravilhoso. Olha que esplêndido. Olha o finalzinho do verso. Aos seus amados ele o dá, enquanto dorme. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você fez a tarefa de casa contida no versículo 1, o que diz o versículo 1? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se você tem construído o seu lar sobre Deus, se você está se edificando sobre Deus, se o seu casamento está sendo construído sobre Deus, se a educação dos seus filhos estão sendo constituída sobre Deus, se o seu trabalho, se o seu tempo com Deus está sendo valorizado, o texto bíblico diz que Deus vai cuidar da sua família. Você vai trabalhar talvez não tanto quanto você gostaria, e mesmo assim não vai faltar suprimento na sua casa. Interessante que na verdade foi essa fala de Jesus lá em Mateus capítulo 6. Na verdade, Mateus 6,33 é uma reinterpretação do Salmo 127, 1 e 2. O que diz o Salmo, o texto de Mateus capítulo 33, versículo 6? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes, quando nós iniciamos o nosso casamento, nós não construímos ele sobre Deus. Talvez, depois que vocês se casaram, veio o primeiro filho, talvez o seu primeiro filho cresceu, veio o segundo filho, talvez.
e ainda você não construiu o seu lar sobre a rocha. Talvez você quisesse, talvez você tivesse alguma noção que era isso que você queria, mas talvez ele não quisesse, talvez ela não quisesse, talvez os dois não quisessem, talvez os dois quisessem, mas algumas coisas aconteceram no percurso que atrapalhou. Mas hoje você sabe que para você manter um casamento, para você manter um lar, uma família, você deve constituí-lo sobre o próprio Deus. Porque quando vier as tempestades, os vendavais, aquela avalanche de dificuldades, nem você, nem o seu casamento, nem os seus filhos, nem o seu lar vai desabar. E por que não vai? Porque você construiu sua casa sobre um alicerce firme. Não foi sobre seus sentimentos. Não foi sobre suas vontades. Não foi sobre seus sonhos. Não foi sobre suas competências. Não foi sobre seus talentos. Não. Você construiu o seu lar sobre Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham aqueles que a vigiam. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer penosamente o pão que granjeaste, mas aos seus amados ele dá enquanto dormem. Se você decidir que você vai colocar o reino de Deus, a sua relação com Deus em primeiro lugar, você vai incentivar o seu cônjuge, você vai incentivar os seus filhos. Nós temos a promessa de que Deus vai acrescentar essas coisas, como disse Jesus lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Amém? Quando eu ouvi essa mensagem, falou muito ao meu coração, tenho certeza que também falou ao seu coração. Eu nem sei se eu considero um estudo, talvez um devocional, né? Espero que você tenha se sentido encorajado daquilo que você ouviu, tá bom? Eu vou pedir apenas uma tarefa, a memorização do texto do Salmo 127, versículo 1, tá bom? A memorização desse texto. Você pode escrever, você pode gravar um áudio, um vídeo, você faz e manda para mim, tá bom? Domingo de manhã, a gente vai falar sobre pais e filhos, em celebração aí o Dia dos Pais, e à noite também, assista se você tiver condições. No outro final de semana a gente vai encerrar, tá bom? Esta série sobre família, tá bom? Deus abençoe vocês. E que Deus continue abençoando o seu lar. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que tivemos esta noite de estudar a sua palavra. Abençoe, por favor, cada irmão e cada irmã. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, irmãos.